Boa noite, pessoal. Realmente, sempre é hora de agradecer, né? Como cantou o Domingos agora, a gente tem sempre que agradecer. E eu, particularmente, agradeço o convite sempre de vir aqui ao Portal da Luz para conversar um pouquinho com vocês. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui. Quando a gente se envolve com o Espiritismo, a gente se depara com algumas questões que fazem a gente refletir. A base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. Na terceira parte está contida o que o pessoal chama de Constituição Divina. São leis que Kardec descreveu, são as leis divinas ou naturais. Uma delas é a lei do progresso. A gente está sempre progredindo. Fomos criados simples e ignorantes e vamos sempre crescendo, aprendendo, evoluindo cada vez mais. E uma outra lei interessante é a lei de sociedade. Somos seres que têm a tendência de conviver com outras pessoas, de se relacionar com outras pessoas. E principalmente nesse relacionamento está a comunicação. Eu estou aqui agora me comunicando com vocês. E a gente percebe que a comunicação faz parte de quase todos os seres criados por Deus. Todos se comunicam. Se a gente for analisar a questão do princípio inteligente, a gente começa pelas plantas, e a ciência já provou hoje que as plantas trocam informações. Elas não apenas reagem a estímulos, não apenas respondem com uma coisa melhor ou pior para elas, mas elas trocam informações. De que forma que acontece isso? Principalmente pelo sistema radicular, e já está provado que o sistema radicular, principalmente no hemisfério norte, eles trocam muitas informações de um indivíduo para outro. E também na parte aérea. A planta tem um ataque de algum patógeno, de algum elemento que está prejudicando ela, e ela emite determinados produtos químicos, ela consegue emitir, e nesse produto químico vai a informação de que aquele patógeno, aquele animalzinho que está causando uma doença para ela, é nocivo para ela. E a planta que recebe aquela substância química, assimila aquela informação e fica gravado no seu DNA. Por isso que algumas plantas se apresentam resistentes a determinados produtos, a determinadas doenças, e outras não, porque ela já recebeu aquela informação. Mudando um pouquinho de patamar, a gente vai para o reino animal. Vamos pegar as formigas. Todo mundo aqui conhece formiga saúva. E como que elas se comunicam? Como é que elas conseguem formar aquela estrutura, bem organizada, bem estruturada dentro do formigueiro? Porque tem tem um ser que comanda, que é a rainha, e ela emite determinadas mensagens para as demais formigas. E as formigas recebem aquela instrução e executam aquilo que a rainha ordenou. E é um negócio que é bem seguido, é bem determinado. E como que acontece essa informação, essa troca de informações? Muita gente vai falar pela anteninha. As 2 anteninhas batem uma na outra ali e elas trocam informações. Não é bem assim. Também é através de substâncias químicas, chamadas ferro-hormônios ou feromonas. E a ciência já conseguiu identificar nas saúvas 106 compostos químicos diferentes, cada um com uma função, cada um com uma informação. Então, tem um que vai fazer assim, você vai coletar folhas para o nosso formigueiro, você vai cuidar do fungo. A outra informação, você vai tomar conta do caminho lá, do carreiro que a gente chama, onde as formigas andam. Você vai tomar conta do incêndio. Quando tiver um incêndio, a fumaça vai chegar e você vai saber se resguardar daquele incêndio. A ciência conseguiu identificar 106, mas até agora, pela última pesquisa que eu fiz, tinha identificado apenas 6. E os homens não conseguem produzir em laboratório as mesmas composições químicas que as formigas
em fazer. Mas elas se comunicam através desses produtos. Elas trocam informações. Avançando um pouco mais, vamos para as baleias. O maior ser vivo que já existiu na Terra. Para vocês terem uma ideia, uma baleia azul, que é a maior de todas, um elefante tem o tamanho do rabo da baleia azul. Para vocês terem uma noção do tamanho que é o animal. E eles também conversam entre si. Eles trocam sons, e os cientistas que se dispõem a estudar essa comunicação passam vários períodos em alto mar, com sonares, com aparelhos para identificar qual é esse som, o que significa isso, o que significa aquilo. Então existe um som, como se fosse uma palavra, para a hora de namorar, para a hora de procriar. Existe um outro som diferente, avisando que tem um cardume bom naquele lugar, e eles vão, todos os seres daquele grupo vão se direcionar para aquele cardume. Existe também um som que é para perigo. E as baleias não conversam apenas pelos sons, também pelos gestos, também por movimentos. Então, quando ele dá um salto de uma determinada forma, ele está querendo passar uma informação para o outro companheiro do grupo. Muito bem. Eu vim no centro espírita para buscar um conforto espiritual, para buscar um assunto que fala de religião, que fala de espiritualidade, e o cara vem aqui com baleia, formiga. O que tem a ver? Será que eu estou no lugar errado? O que significa isso? Muita gente vai falar assim, ele está falando de comunicação no centro espírita, porque aqui as pessoas se comunicam com o além, com outro plano. Se aqui tem reunião mediúnica, o pessoal conversa com os espíritos. Então é por isso que ele está falando de comunicação. Não. A mediunidade não é a parte principal do espiritismo. Todo mundo pensa que aqui, pessoal, o foco seria reunião mediúnica. Não é. O foco do espiritismo é a melhora do indivíduo. A reunião mediúnica, a comunicação com o plano espiritual, é uma ferramenta que a gente tem para nos proporcionar essa melhora do indivíduo. Então, por que a gente fala de comunicação num centro espírita? Porque o espiritismo ele faz a gente refletir. Então, vocês agora vão pensar, como está a minha comunicação? Não a minha aqui desse que está falando aqui na frente. Minha de cada um de vocês. Como que vocês estão se comunicando? Não só entre vocês, dentro de casa, dentro do trabalho, mas principalmente como está a comunicação nossa com Deus. Eu converso com Deus? Eu deixo alguns minutos, algumas horas do meu dia para levantar o pensamento à divindade e falar dos meus problemas, e falar das minhas angústias e pedir alguma coisa? Eu estou falando de oração, eu estou falando de prece. Como é que estão as nossas orações? Como é que estão as nossas preces? Eu já falei desse assunto aqui, e com certeza outros colegas já vieram aqui à frente e já falaram disso. É um assunto muito amplo, parece simples, mas para vocês terem uma ideia da importância desse assunto, o Evangelho segundo o Espiritismo, elaborado por Allan Kardec, tem 28 capítulos. Desses 28, 3 falam de prece, de oração. Muita gente vai falar assim, o Kardec não tinha o que falar, por isso que ele falou de prece. Não. Ele sabia da importância desse assunto, da importância que nós devemos ter para essa conversa com a divindade. E depois que Kardec faleceu, veio Chico Xavier, e o Chico, que é o maior médium que a gente tem conhecimento, ele tem vários livros psicografados. E tem uma série que a gente chama de Série André Luiz, que é por causa de um espírito que chamava-se André Luiz, e ele, depois no plano espiritual, ele trouxe algumas informações de como era a vida no plano espiritual. E
Dessa junção do Chico com o André Luiz, saíram 16 livros, muito bons por sinal. É chamada a série André Luiz. E essa série, que fala como é a vida no plano espiritual, a maioria delas tem um capítulo especial, específico para oração, confirmando a importância desse assunto levantada por Kardec. Um dos livros dessa série, chama-se Entre a Terra e o Céu, todo o enredo, toda a trama do livro começa com uma oração que uma menina de 15 anos, que é órfã, faz para a mãe que já havia falecido. Se ela é órfã, a mãe havia falecido. Só que nesse intercâmbio, nesse pedido que a menina faz para a mãe, a espiritualidade intervém. Por quê? Porque a mãe não estava bem na espiritualidade. Ela achava que estava, a menina. Mas quando ela faz a oração, ela faz com todo o coração, ela faz com todo o sentimento. Mas a espiritualidade percebe que a mãe não está bem e ela intervém. Eu não vou contar a história toda, mas veja bem, toda a história é originada em função de uma oração que a menina falou. E a maioria dos livros da série André Luiz traz aspectos da oração, que nós podemos abordar esse assunto de várias formas. E nessa série há momentos que André Luiz descreve os benefícios que a prece trouxe para quem fez e para quem recebeu. Em outro, ele analisa o mecanismo da prece, como é que é a vibração, que energia é essa que sai de dentro do nosso coração e vai em direção ou à divindade ou a outra pessoa, e como que ela se manifesta. As consequências da prece. Então são várias maneiras de abordar esse assunto e a gente recomenda a leitura dessa série para quem gosta de se melhorar um pouco mais, de aperfeiçoar o seu conhecimento. Muito bem. A gente disse que a prece é importante e que há 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo tratando do assunto. E o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tirou algumas passagens dos evangelhos tradicionais e fez algumas considerações, fez algumas explanações, explicando o que Jesus quis dizer das passagens evangélicas para os dias de hoje. E a gente percebe assim que começa essa questão da oração quando Jesus estava orando em um determinado lugar, um pouco retirado, e os apóstolos começaram perceberam que Jesus fazia aquela oração. E perceberam também que ele rezava de uma forma bastante devotada, bastante concentrada, e colocava assim o sentimento naquele momento que ele estava orando. E eles chegaram para Jesus e falaram: Mestre, ensina-nos a orar. E qual foi a resposta de Jesus? Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estais nos céus. E nesse momento Jesus nos oferece a oração que todos conhecem, que é o famoso Pai Nosso. Então as considerações de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prece, sobre a oração, estão na sequência dessa passagem do Pai Nosso. Ele não pega a passagem do Pai Nosso em si, mas ele pega a sequência. Ele usa os evangelhos de Lucas e de Mateus para mostrar para a gente quais são os tipos de prece, como a gente deve orar, como a gente deve se comportar e que valor a gente deve dar para a oração. Mateus, um dos evangelistas, ele havia sido discípulo de Jesus. E ele trabalhava com a parte de impostos. Ele entendia da parte financeira. Ele era o responsável pelas questões financeiras do grupo de Jesus. E ele escreveu o seu evangelho direcionado para os judeus. Lucas não conheceu Jesus. Era uma pessoa letrada, culta, era médico, falava vários idiomas. E para escrever o seu evangelho, ele consultou várias das pessoas que conviveram com Jesus, inclusive com Maria, mãe de Jesus. E dessas conversas, dessas pesquisas que ele fez, ele elaborou o evangelho dele. É o evangelho mais bem escrito, rebuscado literariamente falando,
e com mais informações, com mais detalhes. No Evangelho de Lucas, falando da oração, depois do Pai Nosso, há uma parábola. E muita gente não conhece essa parábola, talvez vocês já tenham ouvido falar, que o título é O Amigo Importuno. Alguém já ouviu falar nessa parábola? A gente conhece a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, que são as mais famosas. E do amigo importuno? Ela é um pouco desconhecida realmente. Eu confesso que antes de entrar para o Espiritismo eu também não a conhecia. E ela diz o seguinte: se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta está fechada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me agora para te dar. E eu vos digo, embora não se queira levantar para lhe dar o pão, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, ele se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Estranha essa passagem, né? Vocês já tiveram alguma situação em que algum amigo de vocês foi incomodar vocês, foi importunar vocês pedindo alguma coisa? Não precisa ser à meia-noite, pode ser no seu descanso, na sua casa, aparece alguém pedindo alguma coisa. Então essa passagem nos faz refletir várias coisas. Um amigo bate à sua porta à meia-noite, pedindo um pão, porque ele não tem, porque ele está precisando de alguma coisa. Então a gente analisa essa parábola da seguinte forma. Primeiro, nos colocando no lugar desse que foi bater a porta. Ele foi lá porque estava passando por uma necessidade. Ele foi pedir alguma coisa. E para quem que ele foi pedir? Para alguém que ele considerava um amigo, que ele sabia que poderia resolver o problema dele naquele momento. Então, essa parábola, que está inserida nesse assunto de oração nos evangelhos, ela traz várias lições para a gente. A primeira é o valor da amizade. Muitas vezes que nós estamos passando por necessidade, nós estamos precisando de alguma coisa, a gente tem a quem recorrer. A gente tem um amigo, a gente tem um companheiro que vai resolver o nosso problema. Emmanuel fala que o fato de você ter um amigo, alguém em quem você pode confiar, pode ser considerada uma bênção. E esse personagem da parábola, ele bateu a porta, porque ele sabia que aquela pessoa poderia resolver o seu problema. Vamos agora voltar o nosso olhar para aquela pessoa, o personagem que está recebendo, é o dono da casa ali, que foi acordado à meia-noite. Vamos nos colocar no lugar dele. Alguém bateu precisando de ajuda. Como você reagiria? Como você iria se comportar diante dessa situação? Eu sei que em muitas situações vocês já passaram por coisa semelhante. E a reação, ora foi de atender, ora foi de não atender. A gente tem amigos em que a gente atende e outros que a gente não atende. Mas esse personagem que recebeu as batidas na porta, ele pode ser interpretado como a divindade, como aquele espírito superior que está sempre recebendo os nossos pedidos. E essa pessoa que está batendo a porta pode ser considerada aquele momento que a gente está fazendo a prece, o pedido. Porque a oração ela tem 3 características. Ela pode ser louvar a Deus, uma louvação. Ela pode ser um agradecimento, como falou a música do Domingos, é hora de agradecer. Agradecer a vida, agradecer a saúde, agradecer a família que nós temos, o trabalho que a gente tem. A gente esquece de agradecer nessa conversa que nós temos que ter com Deus. E ela pode ser o famoso petitório, o pedido, que é o caso da parábola. E muita gente tem vergonha de pedir. E muitas vezes que a gente está precisando de alguma coisa,
O orgulho fala mais alto e a gente se cala. E Jesus, com essa parábola, vem dizer que a gente tem que pedir. Porque aquela pessoa, aquele personagem que bateu a porta da casa do amigo, ele insistiu. Ele bateu uma, ele bateu duas, ele bateu 3 vezes. E Jesus fala para a gente insistir no pedido. Porque aquela pessoa que está recebendo o pedido, seja por ser seu amigo, ou seja para ver se ficar livre de você, ele vai atender. E aí Jesus complementa a sua fala, está na sequência dessa parábola, com a seguinte frase: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. São trechos que estão nos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 25, buscai e achareis. O capítulo 27, pedi e obtereis. Jesus fala que nós temos que insistir com os pedidos. Muitas vezes a gente não é atendido de pronto e a gente desiste. A gente fala, não vou mais conversar. Vem ao centro, não recebe de pronto aquilo que precisa e desiste. E fala assim, o centro é fraco. Eu vou em outro lá, que me atende na hora. A gente precisa saber o que a gente realmente precisa receber com aquilo que a gente está pedindo. E a parábola nos fala isso, para a gente insistir com o pedido, não desanimar. Ter uma iniciativa de ir atrás, de buscar aquilo que você realmente quer encontrar. Uma outra coisa que essa parábola nos traz, a parábola do amigo importuno, é essa pessoa que foi incomodar o outro, o primeiro lá. Por que ele foi na casa do amigo bater a porta, pedir pão? Vocês estão lembrados? Porque ele havia recebido uma visita inesperada na casa dele e ele não tinha pão. Os judeus tinham o costume de receber as pessoas que faziam viagens, porque o terreno é muito seco, é desértica a região, e as pessoas que faziam viagens, que faziam caminhadas, passavam nas casas de pessoas e falavam, eu estou viajante e eu preciso de água e de pão. E eles davam, porque eles sabiam dessa dificuldade. Mas ele foi pego de surpresa. Era uma visita inesperada. E ele estava fazendo uma intercessão por aquela pessoa. Por isso que ele foi lá insistir e bater a porta. Ele não era um vagabundo, ele não era um preguiçoso, não era uma pessoa folgada. Ele não estava batendo para incomodar realmente. Ele estava batendo para interceder por uma outra pessoa. Então isso tem que ser levado em conta. E Jesus levava muito em conta a intercessão quando ele era chamado para fazer uma cura, quando ele era chamado para fazer um atendimento. Há várias passagens que a gente vai ver que a pessoa beneficiada pelo magnetismo de Jesus não foi diretamente a ele, mas sim alguém levou. São algumas passagens que a gente tem para ilustrar essa questão. O centurião e o servo. O centurião romano, que não era judeu, foi pedir para Jesus curar o servo dele. Mas o servo é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que é escravo do outro. Mas o centurião tinha um apreço por aquela pessoa. E foi humildemente pedir para Jesus, cure o meu servo. Ele intercedeu a Jesus pelo servo dele. E Jesus levou em consideração aquele sentimento que o centurião tinha pelo seu servo. E aquilo foi de grande valia para que o servo se curasse. Há uma passagem que é conhecida como o cego de Betsaida. Ele não foi levado a Jesus, ele não chegou até Jesus por livre e espontânea vontade. Os amigos levaram. E Jesus levou em consideração esse apreço dos amigos, querendo que o cego se recuperasse. Também aquela famosa passagem do paralítico de Cafarnaum. Jesus estava pregando numa casa e a casa estava cheia. E as pessoas não conseguiam chegar próximo de Jesus. O que os amigos fizeram? Subiram no telhado da casa, levando o paralítico. Mexeram no telhado e fizeram o paralítico chegar até dentro da casa. Jesus levou em consideração o esforço daqueles amigos, querendo o bem do seu companheiro. É uma intercessão. Então vocês vejam que uma simples parábola
às vezes desconhecida da maioria da gente, tem tantas lições para nos ensinar. E está inserida na questão da oração. E a gente esquece de conversar com Deus. A gente deixa isso de lado. A gente acha que Deus está muito distante de nós. Mas a oração que a Vera leu no começo fala: Deus está em nós e está ao nosso redor. E a gente se esquece disso. O nosso orgulho faz a gente se sentir onipotente, faz a gente se sentir autoritário. E a gente se distancia da divindade. E a divindade está sempre ali, pronta para nos socorrer, para nos ajudar. Eu falei de reuniões mediúnicas, que em reuniões mediúnicas a gente conversa com a espiritualidade. Realmente a gente conversa. Quem participa de reuniões mediúnicas vê que há muitas mensagens daqueles espíritos que comparecem à reunião, e a maioria das entidades que vêm à reunião mediúnica, elas vêm conturbadas, elas vêm com problemas. Muitas vêm confusas, muitas vêm tristes, desorientadas, não sabem o que aconteceu com elas, muitas vêm com raiva, muitas vêm com agressividade, e há uma pessoa que conversa com essas entidades através dos médiuns que comparecem à reunião. E o que a gente percebe na maioria dessas conversas, dessas situações, desses espíritos ainda com problemas? Eles não conversavam com Deus. Quando a gente pergunta: você sabe rezar? Ele fala: não, eu não estava acostumado a rezar. Você quer fazer uma oração? A pessoa para, o espírito para e fala: qual oração nós vamos fazer? E a maioria das vezes é o Pai Nosso, que é a mais conhecida de todos. Mas rezamos também a Ave Maria, reza-se também a oração de São Francisco. Às vezes reza-se uma oração não prevista, não decorada. Uma oração natural, que é uma maneira mais correta de se fazer. Nessa passagem que fala das orações, na sequência, Jesus nos ensina como orar. Quando orardes, não façam como os hipócritas, que falam para o mundo todo que estão orando, que mostram para toda a plateia que estão rezando. Quando vocês quiserem orar, vão para o seu quarto. No escuro do seu quarto, lá no canto, reze em silêncio. E Deus, que tudo vê e tudo sabe, vai receber a sua prece e vai entender e vai lhe dar aquilo que você precisa. Não precisa mostrar para o mundo que você está rezando. Reza com o sentimento, com o coração. E não de uma forma mecânica. E a gente percebe que as entidades que aparecem na reunião mediúnica não estavam acostumadas a conversar com Deus. E por isso mesmo encontram-se conturbadas, confusas, tristes, com problemas. Porque quando a gente conversa com Deus, a gente está conversando com um amigo. Por isso que ele fala um amigo importuno na parábola. Esse amigo pode ser entendido como a espiritualidade amiga recebendo as nossas mágoas, as nossas dúvidas, as nossas queixas. Então a espiritualidade está sempre disposta a nos ajudar. E a gente tem que ter essa iniciativa de pedir. Jesus falou: pedi e obtereis. E a gente fica um pouco receoso de fazer o pedido. E o que a gente deve pedir? Cada um realmente vai analisar o problema que tem, a necessidade que tem, porque todos nós temos carências. Na parábola do amigo importuno, qual que era a carência daquele rapaz que estava batendo a porta? Um pão ou 3 pães para oferecer para os amigos. Mas as nossas orações sempre vão trazer algum pedido. Por favor, me dê isso, por favor, faça com que isso aconteça. E cada um vai ter o seu pedido a fazer. O importante é fazer com sentimento, é fazer com o coração. E direcionar sabendo que vai ser atendido. A misericórdia divina é infinita. E se a gente não vai receber aquilo que a gente imagina nesse momento, tenho certeza que o pedido vai ficar arquivado para que a gente seja atendido no momento certo e da maneira correta.
Havia um fazendeiro que estava fiscalizando suas terras, e ele fez isso a cavalo. E viu chegando numa casa de sua propriedade, onde morava um caseiro, onde morava uma família. Ele queria saber como estavam as coisas. E ele não acreditava em Deus. Ele nem ligava para isso, não ia em cultos religiosos nenhum, e não acreditava em Deus. Chegando na casinha, para saber como estava aquele caseiro, ele viu os 2 filhos do casal, um menor e a outra menina um pouco maior, e a menina estava rezando. Ele perguntou por que ela estava rezando. E ela disse: meu pai sofreu um acidente, e minha mãe, no serviço, e minha mãe foi levá-lo à cidade para tratar dele. E quando que aconteceu isso? Ele falou: foi ontem. E você está aqui nessa casa desde ontem sozinho? Ela falou: estou. Você não tem comida? Ela disse: não. Então, e ela continuava rezando. Ele falou: mas você rezando não vai acontecer nada, não vai resolver o problema do seu pai, nem seu. E ela falou assim: mas eu estou rezando porque é o que eu sei fazer, é o que minha mãe me ensinou. Ele pegou, então, ficou condoído com aquela situação, arrumou um pouco da comida que ele tinha, deu para a menina e também deu dinheiro para a menina. E ele continuou olhando ao redor da casa para ver como é que estava a situação. Quando ele voltou, ele viu que a menina estava ajoelhada novamente e rezando, continuava rezando. E ele insistiu com a menina: por que você está rezando? Esse negócio não leva a nada, isso não quer dizer nada, não tem sentido. A menina virou para ele e falou assim: eu rezei e pedi a Deus que ele me mandasse ajuda. E o Senhor veio. O Senhor está aqui. Então a ajuda que ela pediu a Deus não foi do jeito que ela imaginou. Mas aquele homem foi um instrumento arranjado pela divindade para socorrer a menina que estava rezando com o coração, com o sentimento. Estava rezando com fervor, porque sabia a dificuldade do pai e da mãe. E aí o fazendeiro, a partir daquele momento, ele passou a ver a reza de outra maneira. Ele começou a compreender o sentido da oração. E a gente tem que buscar nas orações esses momentos. Eu falei da série André Luiz, que tem várias passagens sobre a oração. Quem assistiu o filme Os Mensageiros deve lembrar de uma passagem onde a equipe espiritual de André Luiz, o mentor e seus colegas estão chegando na cidade do Rio de Janeiro e eles veem várias luzes. É noite, aqui na Terra, e eles veem várias luzes. E André Luiz pergunta: o que são aqueles feixes luminosos? E o mentor fala para ele: são os lugares, são as casas onde as pessoas estão fazendo o evangelho, onde as pessoas estão lendo, para mostrar a importância que tem a oração. A partir do momento que você se dispõe a rezar, a partir do momento que você se dispõe a conversar com Deus, de uma maneira natural, de uma maneira sincera, de uma maneira espontânea, a energia que sai da gente, a energia que sai da casa, ela é muito forte, ela é muito bonita, e ela chega até onde precisa chegar. Às vezes a gente direciona a nossa oração para um amigo espiritual, para um ente, um parente que já morreu. Às vezes a gente direciona para Jesus. Tenham certeza que os bons amigos da espiritualidade vão receber esse pedido que vocês estão fazendo. E Jesus nos diz na sua passagem: peçam que vocês vão obter. Conversem com Deus. Não vamos deixar para depois essa conversa, porque pode acontecer da gente voltar aqui numa reunião mediúnica depois que a gente falecer, que a gente desencarnar, a gente não entender por que aquilo está acontecendo com a gente, por que estamos passando por aquela situação. Aí vão perguntar para você: você sabe rezar? Eu sei rezar Ave Maria, decor. Eu sei rezar o Pai Nosso, decor. Eu sei a oração de São Francisco, decor. Mas e a conversa com a divindade? A comunicação que nós falamos no começo, como ela está? O Espiritismo sempre nos leva a uma reflexão, a uma análise, a uma maneira de ver como as coisas estão acontecendo e por que elas estão acontecendo.
Então, fica para cada um de vocês essa reflexão. Como está a nossa comunicação com os nossos colegas e como está a nossa conversa com Deus? Eu estou conversando bem, eu estou falando bastante, eu estou abrindo realmente meu coração, eu confio na divindade, eu tenho aquela fé de que Deus vai resolver o meu problema, que Ele é a misericórdia divina e pode resolver a minha carência, atender aquilo que eu estou precisando. É uma reflexão que cada um de vocês tem que fazer. E a gente trouxe essa parábola, que não é muito conhecida, mas que traz todas essas lições para a gente. A lição da amizade, o valor da amizade. Joana de Ângeles, eu não me lembro agora o nome do livro, mas o título do capítulo é Amizades e Afeições. E ela fala assim que a gente deve cultivar as amizades e formar mais novas amizades. Eu estou aqui em Araraquara fazem 5 anos. E eu encontrei alguns amigos aqui, o Domingos é um deles, e aqui nessa casa eu encontrei vários amigos, e a gente se sente bem, e a gente se sente à vontade com eles. Porque a gente trocou gestos legais, conversas boas, a gente deu risada, a gente não trocou nenhuma palavra áspera, a gente fortaleceu o vínculo afetivo através de coisas boas. E Joana fala para a gente fazer isso. Para a gente não ficar reclamando, não ficar criticando, para você fortalecer o vínculo afetivo e fortalecer a amizade que você tem. Essa parábola não traz só a amizade, traz o valor da intercessão. A gente pedir por outros, ou outros pedirem pela gente, mostra que você tem apreço. Quando você pergunta para alguém, como você está? E essa pergunta é de uma forma sincera, de coração, você está mostrando para aquela pessoa que você gosta dela, que você tem um sentimento amoroso por ela. Então, é o valor da intercessão também. E mostra também, já no lado do amigo que vai fornecer os pães, que a divindade está sempre à nossa disposição. E quando a gente quando a gente se deparar com uma situação onde nós somos aquela pessoa que vai resolver o problema do outro, que vai suprir a carência daquele amigo ou não amigo que está pedindo alguma coisa, sinta-se um privilegiado. Uma família estava andando em São Paulo, pai, a mãe, 2 filhos, à noite, e de repente apareceu uma pessoa na calçada e eles se assustaram. A pessoa veio fazendo um pedido: eu preciso de dinheiro. E aí a família ficou um pouco receosa, né? São Paulo à noite, mas eles perceberam que o rapaz não era assim equilibrado mentalmente, estava com alguma dificuldade. Perguntou de quanto eles precisaram, ele falou assim: eu preciso de R$20. Abriu a carteira, só tinha 5. Aí entregou R$5 para esse indivíduo, mais para se livrar, mais para ficar livre daquele momento, do que realmente um benefício, uma vontade de ajudar. Deu R$5, a pessoa agradeceu: muito obrigado, eu vou conseguir o dinheiro para a minha passagem, que era o que ele queria. Continuaram a caminhada, e comentando um pouco daquela situação, e a hora que andou mais uns 50 metros, encontraram um rapaz de novo, aquele desequilibrado, com um casal. E chegou para o casal e contou a mesma história: olha, eu estou precisando de dinheiro, vou viajar para uma outra cidade. E o rapaz do casal perguntou: quanto que você precisa? Ele falou: eu preciso de R$20, mas eu já arrumei 5. Ele falou assim: não tem problema, eu vou te dar os R$20. E deu os 20. E a família viu que o rapaz tinha dado os R$20. O rapaz agradeceu de novo: muito obrigado, agora eu vou conseguir fazer a viagem que eu precisava. O rapaz do casal virou para ele e falou assim: não, eu que agradeço você. Você está me proporcionando um momento, uma oportunidade de eu fazer o bem, de eu ser o agente de melhorar a situação, de resolver o seu problema. Isso também é uma bênção, como diz Emmanuel. Então, vocês analisem também como vocês se comportam diante da situação, tanto na hora de bater a porta,
como na hora de oferecer o pão. Lembrando que oferecer o pão, a divindade está sempre nos atendendo. Espero que vocês tenham uma boa reflexão, espero que vocês tenham uma boa noite também e um bom final de semana. Domingos, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado.